Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, sendo o capítulo 19, a partir do versículo 4. Quero agradecer a Deus aqui, também pela vida do nosso pastor Leandro, pastora Evene, que, como já foi dito várias vezes aqui, que o Senhor venha curá-los em nome de Jesus, assim como todos os irmãos que foram acometidos por esse vírus. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que tem intercedido por minha vida, que conhece das minhas batalhas mais próxima. Que Deus continue te abençoando. Amém. Agradeço a Deus também pela vida do co-pastor Rodrigo, nosso amigo, os demais obreiros dessa casa, e pela vida de cada irmão que está aqui para ouvir a palavra do Senhor, acreditando que Deus falará contigo nessa manhã. Amém? Os irmãos encontraram? A palavra do Senhor vem dizendo assim, 1 Reis, capítulo 19, sendo o versículo 4. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu por si para que pudesse morrer. E disse: basta agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Basta agora, ó Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus enquanto eu bebo uma água para passar o nervosismo. Como sempre, estar pregando a palavra do Senhor é de grande responsabilidade para quem pega esse microfone para estar falando com a igreja de Cristo, um povo que vai ser recolhido pelo nosso Senhor Jesus, porque nós entendemos que esse microfone aqui, ele acaba sendo uma arma, porque a palavra que nós temos em nossa boca é uma palavra de vida, mas também pode ser uma palavra de morte. Amados irmãos, antes de eu entrar no contexto em que o Senhor colocou no meu coração, eu preciso trazer à memória dos irmãos que o livro de 1 Reis e 2 Reis, o título já vem dizendo que vem falar a respeito de reis, de reinados que ocorreram em Israel, em Judá. O livro de 1 e 2 Reis, ele também é conhecido pelos antigos, que eles faziam parte de um bloco de livros que era constituído de Josué a Esther, e eram conhecidos como livros históricos. O livro de Reis vem falando nada menos, nada mais do que os reinados que passaram em Israel. O livro de Reis é um livro importante que vem mostrando verdadeiramente o rei que fazia bem aos olhos do Senhor em Israel. Mas por outro lado também vem mostrando o contexto onde vários reis desagradavam ao Senhor, não seguiam os preceitos do Senhor, não seguiam os mandamentos do Senhor. E falar de reinado, falar de rei, falar de Israel, é impossível introduzir essa mensagem sem falar do rei Davi. Todos conhecem que Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Era um homem que seguia os preceitos de Deus. Era um homem que adorava a Deus. Era um homem que adorava, que fazia a vontade do Senhor. Mas todos nós conhecemos da história de Davi. Chega um certo momento onde Davi, certo dia, todos os seus soldados vai para uma peleja, vai para uma guerra. E Davi agora ele fica no seu palácio olhando, fica no seu palácio caminhando e começa a olhar para onde não deveria olhar. Davi agora está no seu palácio, avista Betseba. Davi agora cresce o olho em cima de Betseba e manda mensagem para Betseba. Os irmãos conhecem da história. Até o momento em que Davi comete um ato de adultério com Betseba. E não satisfeito, Davi agora, para tentar encobrir o seu erro, Davi pega, mata um dos maiores soldados do seu exército. A vida de Davi continuou. Para Davi estava tudo bem. Para Davi estava encoberto aquilo que ele fez. Mas aos olhos do Senhor, nada fica oculto. Certo dia está Davi agora e de repente chega um profeta com o nome de Natã. E começa a falar de uma história. Davi fica indignado com essa história. Eu não vou narrar essa história, os irmãos são entendedores de Bíblia que conhecem. Davi fica indignado com essa história e diz: esse homem deve morrer. Natã diz apenas para ele: rei, este homem é tu. Davi agora ele se arrepende na hora, porque ele entende que Deus havia revelado para um profeta o que ele cometeu. E agora Davi ele vai nos mostrar que realmente ele era segundo o coração de Deus. Porque é impossível ser segundo o coração de Deus, praticar algo e ficar em oculto. E quando Deus chega para trazer a correção, eu ficar com conversinha com o profeta, eu ficar tentando me explicar para Deus. Davi não, Davi diz: Senhor, eu pequei contra ti sim. Salmo 51, verso 4, eu pequei contra ti sim, Senhor. Eu fiz mal o que era aos teus olhos. Mas o que me chama a atenção é o verso 10, onde Davi diz assim: Senhor, cria em mim um coração reto. Cria em mim, Senhor, um coração reto. E Davi continua dizendo assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Coloque em mim um espírito inabalável. Sabe que Davi estava querendo dizer: Senhor, tira as minhas vestes reais. Senhor, tira a minha coroa de rei. Senhor, tira o meu reinado. Mas uma coisa eu te peço, meu Deus: não retira o teu espírito como você fez com Saul, porque o teu espírito é tudo que eu preciso. Eu posso ter tudo, mas se eu não tiver o teu espírito, eu não tenho nada. Mas se eu não tiver nada com teu espírito, eu tenho a tua presença que me envolve, que me alegra e me faz entender que eu sou dependente de ti, Deus. Davi ele rasga o seu coração dizendo: realmente eu vou provar que eu sou homem segundo o coração do Senhor. Eu errei sim, eu pequei sim, mas eu sou homem para dizer: não retiras de mim o teu espírito. Mesmo que a tua correção venha, mas não retira o teu espírito. E agora eu faço uma pergunta para os irmãos. No reinado de Davi,
na história de Davi, na história de Israel, qual é o rei mais falado e conhecido? Davi. Eu faço outra pergunta. Davi é lembrado por quê? Pelo erro que ele cometeu? Ou por ser um homem segundo o coração de Deus? Davi é lembrado por ser um homem segundo o coração de Deus. E no contexto histórico, 1ª e 2ª Reis, já começa sendo citado depois do reinado de Davi. E o próprio Deus dá testemunho de Davi. Mas só que a Bíblia diz que agora, quando Davi é morto, assume o seu filho Salomão. Salomão, os irmãos conhecem da história, homem temente a Deus, homem cheio de sabedoria, homem que fez segundo aquilo que o seu pai pediu, edificou o templo, adorava a Deus, prestava culto ao Deus de Israel, adorava o Deus de Abraão, adorava o Deus de Isaac, adorava o Deus de Jacó, viveu toda a sua vida segundo os preceitos e mandamentos do Senhor. Mas na velhice, Salomão começa a introduzir no reinado de Israel mulheres de outras tribos, porque o Senhor deixou um mandamento para eles: não colocar estrangeiro no meio do arraial de Israel. Agora Deus se ira contra Salomão no final da sua velhice e diz para Salomão: eu vou tirar o teu trono, o teu reinado. E logo mais à frente Deus pega e fala: faz o seguinte, Salomão, eu não vou tirar o reinado de Israel da tua mão agora, por causa do feito do teu pai Davi. Mas só que quando você falecer, eu colocarei inimigo no meio do reinado de Israel. A história vem dizendo, a Bíblia vem dizendo, que conforme agora Salomão falece, assume o reino de Judá Roboão. E Roboão continua a fazer agora aquilo que Salomão já tinha começado a fazer. Ele começa a colocar mais divisão entre o reino de Israel. Ele começa a acrescentar mais moabitas. Ele começa a adorar outros deuses. Ele começa a adorar outras deusas. Ele começa a fazer tudo aquilo que ia contra os mandamentos e preceitos do Senhor. E a Bíblia diz agora que isso era a vontade do Senhor, porque Deus já tinha falado que colocaria um inimigo no meio de Israel. E agora, o rei Jeroboão, que estava no Egito, quando descobre que Salomão é morto, ele vem até Roboão e fala para Roboão que o rei que estava antes em Israel tinha colocado um grande jugo sobre o seu povo e sobre ele. E ele fala para que eles pudessem fazer um tipo de parceria. Porém, Roboão agora vai até os anciões que fizeram parte do reinado de Davi, pergunta para eles a respeito o que ele deveria fazer. Os anciões dizem: essa palavra é boa, vai, fala com eles, porque se você fizer amizade com eles, talvez eles venham ser teus servos. Porém, a Bíblia continua dizendo que Roboão não ouviu o conselho dos anciões. Roboão preferiu ouvir o conselho daquele ao qual ele cresceu, que eram os mais jovens. E sabemos agora, a Bíblia também vem contando, que depois disso aí, Jeroboão agora reúne todo o povo de Israel, cria uma grande contenda entre o reino de Israel e começa agora a fazer estátuas, fazer
coisas para adorar outros deuses, e não só fazer coisa para adorar outros deuses, Jeroboão agora cria o bezerro de ouro em Israel. Se nós formos analisar a história, era como se Deus estivesse esquecido no meio de Israel, na época. Se nós formos olhar com olhos humanos, nós nunca imaginaríamos que Deus voltaria a reinar em Israel. Porque agora o povo que foi liberto do cativeiro do Egito está aliançado com aquele que veio do Egito. Eles estavam confusos. Eles já não sabiam se eles adoravam a Deus ou se eles adoravam a Baal. Eles não sabiam se eles ficavam com a descendência da casa de Davi ou se eles seguiam os preceitos do rei Jeroboão. O povo estava confuso. O povo estava com a mente perturbada. E a Bíblia vem dizendo que o reinado de Jeroboão foi um reinado que deu princípio ainda mais à ira do Senhor contra o povo de Israel. E a história vai continuando. O povo continua nos seus próprios desejos. O povo continua adorando a bezerro de ouro. O povo não quer saber mais, Beto, de subir para Jerusalém. O povo quer ficar adorando embaixo, não sobe mais para Jerusalém. Jeroboão implantou algo que o povo queria, que era ficar no comodismo, que era ficar adorando embaixo enquanto Jerusalém estava vazia, enquanto o reinado de Jeroboão estava tomando conta, enquanto ídolos estavam nas colinas, enquanto ídolos estavam no alto. Mas o nosso Senhor está acima dos montes, está vendo tudo, está vendo tudo. Antes de ter um trono embaixo, há um trono em cima. Antes de ter um trono embaixo, há um Deus poderoso. Antes de ter um reinado corrupto, há um Deus que é santo, que é verdadeiro, que é maravilhoso, que é poderoso, está de olho. E nada sai do controle das mãos do Senhor, porque isso tudo era a vontade do Senhor. Mas por que era a vontade do Senhor? Porque tem vezes que o Senhor testa o crente. Tem vezes que o Senhor deixa o crente pensar que está andando por sua própria vontade. Mas Deus está lá de cima olhando, analisando, entendendo, falando: meu filho Jesus que está à direita, o que está acontecendo com o meu povo? O que aconteceu? Que eu vou caminhando para o final aqui. A Bíblia vem nos mostrando, depois os irmãos podem ler a história de 1 Reis, que a maioria dos reis que tomaram o trono não seguiu os mandamentos do Senhor. Israel estava tomado pela corrupção. Todo mundo olhava, dizia assim: não tem mais Deus. Só tem bezerro de ouro para adorar. Só tem comodidade para ficarmos. Não tem mais Deus em Israel. Não tem mais Deus de promessa. Não tem mais Deus que cumpre promessa. Não tem mais Deus que guarda a promessa que foi cumprida. O povo estava esquecido. O povo estava com os olhos fechados. E a Bíblia vem dizendo, agora eu já entro na história, que apareceu no meio desse reinado em Israel um rei com o nome de Acabe. E Acabe agora não só adorando a ídolos, a imagem, Acabe agora traz para a sua família, para o reinado, Jezabel, uma profetisa de Azera.
E Jezabel é conhecida na história porque ela era acostumada a matar profetas. Jezabel estava acostumada a matar profeta em Israel, na conformidade que Obadias vem falando que ele precisava esconder profetas para que Jezabel não matasse eles. O trono está corrompido, o governo está corrompido, o povo está corrompido, o povo está cocheando em dois pensamentos, não sabe a quem adorar. Mas só que mal sabia eles que nessa história Deus levantaria um profeta que bateria de frente com o sistema de Israel, que voltaria a adorar ao Senhor, que voltaria a ter uma palavra profética em meio a um reinado corrupto. E nesse meio aparece na história o profeta Elias. Elias não tem linhagem. A Bíblia diz que ele era um tisbita de Gileade. Não fala da sua família. Mas só que ele foi levantado por Deus para profetizar logo de cara que durante 3 anos não choverá em Israel, Acabe. E durante 3 anos não choveu em Israel, segundo a palavra de Elias, porque Deus assinou. Era Deus levantando um profeta para aquela nação, dizendo: eu ainda estou no controle. Não cai uma gota de água dos altos céus se eu não autorizar. E como eu achei um profeta que é verdadeiro, que quer pregar a minha palavra, fala para Acabe: Elias, não vai chover. E Acabe profetizou e não choveu durante 3 anos. Acabe agora começa a perseguir Elias. Os feitos de Elias eram grandiosos, maravilhosos aos olhos do Senhor. Após o término desses 3 anos, para mostrar que Elias era homem de Deus, Elias vai agora para Israel e está procurando Acabe para dizer: Acabe, vai chover agora, porque o meu Senhor está dizendo que vai chover. Ele está procurando agora Acabe, e no meio do caminho Elias agora encontra o profeta Abadias. Abadias agora se constrange ver que é Elias, porque ele já sabia do histórico do reinado de Acabe, porque ele era um servo de Acabe. Ele já sabia que Jezabel estava matando todos os profetas e que buscava matar Elias. Mas que o profeta que Deus levanta, o próprio Deus esconde quando querem matar. O profeta que Deus levanta, o próprio Deus esconde quando levantam para matar. Pode tentar matar, mas está no esconderijo de Deus. Pode ter Acabe, pode ter Jezabel, pode ter profeta de Baal, pode ter quem for, mas está no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Então, se tem algum profeta perseguido, descansa. Descansa, profeta, e profetiza do Senhor. Eu não sei o que está querendo te matar, mas há uma palavra de Deus nessa manhã: o teu inimigo não te achará. O teu inimigo não te achará. É você que vai até ele e vai dizer: eu estou aqui. Acabe está me procurando, sou eu que tenho uma mensagem para você. Pega os seus profetas, pega os profetas de Baal, sobe ao Monte Carmelo agora, Acabe. Sobe, pega os seus profetas. Onde estão os seus profetas? Aonde estão os seus profetas? São profetas verdadeiros esses que você tem aqui em Israel? Se são profetas verdadeiros que tem aqui em Israel, que adoram outros deuses, que adoram imagem, que vão tudo contra aquilo que o Senhor instituiu nesse lugar, vamos fazer o seguinte: eu desafio todos
Ele estava dizendo: vocês não são profeta. O teu reino para mim não vale nada. O teu reino aqui pode estar dominando, mas o lá de cima quem manda é Deus. E se Deus falar, o teu reino vira pó, Acabe. Sobe, Acabe, com os seus profetas. Cadê os seus profetas? Aonde estão os profetas de Jezabel? Tá bom, Elias. Você quer que os profetas sobem? Nós vamos no Monte Carmelo. Sobe os 450 profetas de Baal. Sobe os outros 400 e profetas do bosque. Está 850 profetas. Está um profeta do Senhor na nação de Israel. Tinha 850 profetas de Baal, mas tinha um que adorava ao Deus verdadeiro. A circunstância que nós vemos não limita o que Deus vai operar nesta nação. A circunstância que nós vemos não limita o que Deus opera no Brasil. A circunstância que nós vemos não limita o que Deus opera na França. A circunstância que nós vemos no mundo não limita o que Deus opera por todo o mundo, por todo o reino, por todas as nações. Pode estar toda a nação corrompida. Pode estar todo o reino corrompido. Mas se Jesus vê um profeta, Hermas, se Deus vê um profeta que bate de frente com o sistema, pode levantar quem for, pode levantar o inferno inteiro. Está guardado nas mãos do Senhor. Está guardado nas mãos do Senhor. E esse profeta Elias, ele era valente. Acabe, prestem atenção, Acabe, seus profetas estão aí, são todos esses, né? 850. Vamos fazer o seguinte. Vocês estão falando que esses seus profetas aí são verdadeiros profetas. Eu quero lançar um desafio para ti. Vamos montar um sacrifício a Deus. E o Deus que for verdadeiro responderá com fogo, consumirá o holocausto, e todo Israel terá que ver e enxergar qual é o verdadeiro Deus. Elias agora fala: pega 2 novilhos. Escolhe o que vocês querem. Corta ele em pedaço. Coloca sobre a lenha no altar. E pode começar a clamar ao seu Deus. Ou os seus deuses. Vamos ver se ele responde. Ou se eles respondem. A Bíblia vem dizendo agora que os profetas de Baal começam agora a fazer a arrumação ali. Corta o novilho, coloca em cima da lenha. Começam agora pela manhã a clamar: Baal! 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 Irmãos, imagine a cena: 850 profetas clamando: Baal! Baal! E nada acontecia. Baal! Baal! Nenhum fogo desceu do céu. E teve algo também interessante que me chamou na palavra, que Elias fala assim para eles: olha só, o fogo tem que vir do céu. Não é para vocês colocar fogo embaixo do altar. Elias estava dizendo para eles: olha, eu conheço vocês são profeta falso. Eu falei o fogo do céu, não é o fogo que vocês criam. Irmãos, eu vou entrar rapidinho só por esse lado aqui. Vocês tomem cuidado com esses profetas que tem muito fogo. Tem
muito profeta que está botando fogo no seu altar, enquanto o fogo verdadeiro desce do alto, de cima para baixo, e consome o holocausto, através da palavra de um profeta. Não se iluda com profeta e profetiza do Baal. Eu gosto de barulho, eu sou pentecostal, como diz o nosso amigo, mas só que eu gosto da palavra. Da palavra, da palavra. E profeta que é profeta segue os ensinamentos do Senhor. Profeta que é profeta não fica apenas fazendo barulho, querendo mostrar que tem muito fogo nos pés, querendo mostrar que tem muito fogo, que tem muito unção, e quando vai ver, Deus não está derramando nada, é apenas barulho dele mesmo. A importância não é o barulho, a importância é o que está saindo de dentro de você. Os profetas gritavam Baal, 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 e Elias estava só do lado olhando e dando risada. Daqui a pouco Elias vê que nada aconteceu até o meio-dia. Elias agora começa a zombar. Ei, profetas! Aonde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Será que o seu Deus não ouve? Será que o seu Deus saiu e deixou vocês aí sozinhos? Os profetas de Baal ficam doidos agora. Além de clamar em alta voz, fervorosos, eles começam a se cortar com facas, com navalhas, e clama Baal, se corta com faca, e clama Baal, se corta com navalha, e clama Baal, se corta com faca, e isso de meio-dia até o sacrifício do final da tarde, e nada aconteceu, nada aconteceu. Agora Elias, indignado, diz, olha só, faz o seguinte, acabou o tempo de vocês, chegou a hora de mostrar que há um Deus no céu, verdadeiramente, que ouve o clamor do seu povo e responde com fogo. E a palavra do Senhor diz que agora Elias clama ao Senhor. O Senhor responde com fogo do alto. Fogo verdadeiro, consome o sacrifício, não só consumindo o sacrifício, consome toda a água que estava por cima do sacrifício. E agora Elias diz, cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Olha só o fogo que desce do céu consumindo o holocausto, olha só o fogo que desce do céu consumindo o holocausto, mostrando que ainda há um Deus em Israel, mostrando que mesmo que tudo está perdido, ainda há um Deus em Israel que responde com fogo para purificar a sua nação. E Elias agora pega, eu já estou finalizando, manda matar todos os profetas de Baal. Os profetas de Baal são mortos à espada. Preste atenção nesse final aqui. Elias, e eu já entro no texto, ele conversou com Acabe. Elias desafiou Acabe, os seus profetas. Só que agora Acabe vai até Jezabel e diz para Jezabel o que aconteceu. E Jezabel agora dá uma ordem para um mensageiro para ir até Elias e dizer, do mesmo jeito que você matou os meus profetas à espada, você hoje mesmo morrerá da mesma forma. E aqui nós entramos no texto que vem dizendo, e ele porém seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, se assentou debaixo de um pé de zimbro e pediu por si para que pudesse morrer. E disse, basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. E aqui está algo que está acontecendo muitas vezes com nós, vamos dizer nós.
Tem muito profeta e profetisa lutando as guerras representando o Senhor. Tem muito profeta e profetisa enfrentando o inimigo de frente, dando peito à tapa, dando o pescoço para ser cortado. Quando ele está na frente do inimigo, ele é como um leão, ele enfrenta o inimigo porque sabe que Deus está no controle. Mas só que o que me chama a atenção é que uma mensagem tira todo o fervor de um profeta. E esse profeta agora, ele próprio pega o caminho para o deserto para se esconder. E querendo chegar no deserto para morrer. Sabe o que acontece? Muitas vezes a nossa mente está preparada para lutar grandes batalhas de frente. Mas quando vem uma mensagem do inimigo, apenas uma mensagem de quem a gente nunca conheceu, está entrando no nosso ouvido e tem corrompido aquilo que estava dentro de nós, a vontade de adorar, a vontade de servir, a vontade de continuar na batalha. Mas hoje a voz do Senhor brada aqui nessa manhã dizendo: você é profeta e profetiza que eu escolhi. Você é profeta e profetiza que eu escolhi. Uma mensagem não vai matar o projeto que eu tenho com você. Uma mensagem não vai matar o propósito que eu tenho com você. Ei, profeta, ei, profetiza, levanta do meio desse deserto aí que você foi, levanta do meio desse deserto aí que você foi, volte a profetizar mais uma vez, porque Deus está contigo, volte a profetizar mais uma vez, porque Deus está contigo, foi Deus quem te colheu. Ei, lembra do que você já passou, lembra das lutas que você já enfrentou, o Senhor estava contigo, Ele nunca te desamparou. Lembra das batalhas que você travou, e o Senhor estava na sua frente como general de guerra dizendo: você vai vencer, você vai vencer, você não vai desanimar. Ei, não dê ouvido para a mensagem que estão chegando para te parar. A palavra do Senhor é hoje: você foi para o deserto para se esconder por causa de uma mensagem pensando que ia morrer, mas eu sou Deus que te conheço. Se você subir ao mais alto céu, lá eu estou. Se você descer ao mais profundo céu, lá eu também estou. Ei, como Pedro diz: para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Deus está dizendo nessa manhã: pode ir para o deserto com as suas pernas, mas eu vou atrás de você. Pode ir para o deserto com as tuas pernas, mas eu conheço o teu caminhar, eu conheço o teu levantar, eu conheço o teu deitar. Eu sei que tu é profeta, eu sei que tu é profetisa, e a palavra do Senhor hoje vem cortando para renovar a tua vida. Prossiga, Elias! Prossiga, Elias! Não pare em meio a essa circunstância, Elias! Prossiga! Eu sinto Deus falando com alguém nessa palavra. Deus traz um despertamento para as nossas vidas e diz nessa manhã: tu não morrerás, tu não morrerás, tu não morrerás, tu não morrerás. Você já enfrentou algo bem pior. A mensagem que chega do inimigo não vai tirar o foco da tua vida. Elias, eu já preparei o meu anjo. O meu anjo. O meu anjo te alimenta no deserto. O meu anjo vai até você, Elias, no meio desse deserto. A palavra do Senhor não volta vazia. O Senhor está levantando profetas que estavam querendo parar nessa manhã. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, minha irmã e meu irmão. Você não vai parar. Você é profetisa do Senhor. Lembra das lutas que você viveu. Lembra de quando Deus estava na tua frente. Você não vai parar. Você não ficará sentado, prostrado. Há sempre uma batalha para ser lutada no
no reino espiritual, a nossa vida sempre será com luta, com sofrimento, com dor, com dores, chorando, gemendo, mas sorrindo e se alegrando, chorando, gemendo, mas sorrindo e se alegrando, caminhando para alcançar a promessa do Senhor. Há uma palavra de Deus para a tua vida. Levanta, Elias, levanta, Elias, levanta, Elias, levanta, Elias, levanta, Elias, levanta, Elias. Vejo Deus enviando o anjo do Senhor na vida de pessoas aqui. Oramakandoro no yosei. Anagasuri andaravaso. No gyasei. Stokionoro kiasogya. Ramasei erekandoro to kiasei. Lavasuri andoro kiasei. Oh, Espírito Santo de Deus. Elias, você tenta se esconder, Elias, mas já tem uma viúva em Serepta te esperando para você falar uma ordem para ela. Elias, não pare. Não pare. Não pare. Você foi para o deserto. Você trilhou para o deserto com medo de morrer. Você está com fome no deserto. Se lembra do passado. Deus alimenta o seu povo no deserto com pão. Deus alimenta o seu povo no deserto com pão. Você está com sede no deserto. Deus derrama água do céu fresquinha e com teu espírito te renova nessa manhã. Creia que Deus fala contigo nessa manhã. E a palavra do Senhor é: Elias, tu não vai morrer. Rodrigo, tu não vai morrer. Dimael, tu não vai morrer. Pastor, tu não vai morrer. Meu amigo, tu não vai morrer. Igreja, tu não vai morrer, porque há um Deus que zela por você. Eu não conheço a tua vida, mas eu quero liberar uma palavra. Se você foi para o deserto, Deus está indo atrás de você. Ou melhor, Deus já está dentro do deserto que você foi. E aqui eu encerro. Para você ter certeza que Deus conhece o teu caminhar, o teu andar. Deus, Ele nunca deixa os seus escolhidos morrerem no deserto. Tenho certeza que todo mundo passa pelo deserto. Se não passou ainda, vai passar. Mas só que profeta de Deus, profetiza de Deus, ele passa pelo deserto, mas ele não fica o resto da vida sentado no deserto. A palavra do Senhor ecoa: levanta, levanta, levanta. Espírito vem. Comece a lembrar de quando eu te usei. Comece a lembrar do primeiro amor. Comece a lembrar dos feitos que eu já fiz. Comece a lembrar da última guerra que você venceu, pensando que iria morrer, mas eu te sustentei e você está de pé, está de pé. Espírito vem, Espírito Santo. Elias foi para o deserto. Deus estava dentro do deserto. Daniel foi para a cova dos leões. Deus estava dentro da cova dos leões. 3 jovens foram jogados na fornalha. Deus estava dentro da fornalha. Deus sempre está conosco. Deus sempre nos guarda. Deus sempre nos protege. E assim diz o Senhor: há mais uma guerra para você lutar. E eu estou contigo e te levanto nessa manhã. E você prossiga, Elias. E assim eu agradeço a oportunidade.
nossos pés. Vamos terminar esse culto adorando ao Senhor.